Esta é a NeuroTV, onde você tem conteúdo especializado em neurocirurgia e cirurgia de coluna. E é um prazer ter você com a gente. O nosso tema é hidrocefalia, uma doença que acomete principalmente idosos. Se não for diagnosticada e tratada a tempo, pode levar à morte. Quem esclarece as nossas dúvidas a respeito desse assunto é o neurocirurgião Lucas Vasconcelos. Olá, Dr. Lucas. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é o acúmulo de líquido dentro do cérebro. Dentro do cérebro, o conteúdo encefálico é protegido por um líquido, o líquido cefalorraquiano. Esse líquido ele faz com que o cérebro não chacoalhe, não tenha movimentação e não tenha um impacto na parede da caixa craniana óssea. Esse impacto poderia danificar, lesar um neurônio e causar algum déficit para o paciente. Com esse líquido, o cérebro está protegido. Em alguns casos, a quantidade de líquido aumenta, causando uma compressão em cima desse parênquima. Se a gente olhar a imagem, a gente pode ver do lado esquerdo um cérebro normal e do lado direito um cérebro hidrocefálico, com uma quantidade muito maior de líquido dentro da caixa craniana, promovendo uma lesão e uma irritação das fibras dos neurônios ao redor desse ventrículo. Tá? Então ele promove uma lesão e uma compressão sobre o parênquima. O que é que provoca esse acúmulo de líquido? São diversas as causas. No idoso, que é um dos mais prevalentes, conforme o envelhecimento, a absorção do líquido ela é prejudicada devido a pequenas fibroses na granulação, na absorção desse líquido. Durante os anos, o líquido vai se acumulando, muito pouco dia a dia. Chega numa idade mais avançada, esse líquido se torna muito volumoso e começa a dar os sintomas e as queixas que o paciente apresenta com a hidrocefalia. E quais são esses sintomas? Principalmente dor de cabeça, vômitos e náuseas. Seriam sintomas de uma hipertensão intracraniana, de um aumento da pressão dentro do crânio. No idoso, ele pode se apresentar de uma forma diferente porque é um processo bem lento. Uma alteração na marcha, uma perda de controle do esfíncter urinário, uma perda de xixi e uma alteração cognitiva. O paciente passa a ficar um pouco esquecido, não lembra dos familiares, não lembra onde fica a sua casa, como se fosse um quadro demencial. Como é que é feito o diagnóstico? Porque esses sinais podem ser confundidos, né, com outras doenças. Sim. O diagnóstico ele é feito inicialmente por uma avaliação por um neurologista ou um neurocirurgião e o exame definitivo é uma ressonância ou uma tomografia de crânio, que você vai ver a dilatação dos ventrículos cerebrais. Doutor, quais são as complicações decorrentes da hidrocefalia? Um aumento da pressão intracraniana e esse aumento vai promover um rebaixamento do nível de consciência do paciente. E, em último caso, num caso extremo, uma herniação do parênquima cerebral e até a morte desse paciente. E como é que se trata a hidrocefalia? A hidrocefalia ela deve ser tratada de uma forma cirúrgica. Existem medicamentos que conseguem controlar, mas sem grande efetividade. Você deve fazer uma derivação desse líquido para a região abdominal. Então, se a gente observar um crânio como este aqui, podemos ver que existem perfurações. O que deve ser feito? Uma perfuração no crânio e a punção desse líquido que está acumulado dentro do crânio. Com um catéter como este, a gente vai fazer a punção do ventrículo e esse líquido vai ser drenado para um outro local onde vai ser absorvido. E ele vai ter todo o controle da drenagem através desta válvula, que vai regular para que não haja uma hiperdrenagem, ou seja, para que não falte líquido dentro do crânio. Com isso, você consegue regular e medir a pressão e a drenagem e regulando conforme o resultado que o paciente apresenta. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar atentas para que seja feito um diagnóstico precoce dessa doença? Existem vários sinais muito importantes.
todo paciente que começa a evoluir com vômito, náusea e um rebaixamento do nível de consciência deve procurar um médico para o diagnóstico. Existem outros problemas que podem gerar a hidrocefalia, como tumores, como sangramento, como traumatismo, que vão gerar uma obstrução no fluxo do líquido e um acúmulo. Todo paciente com vômito, náusea e um rebaixamento do nível de consciência, com uma dor de cabeça também, a chamada cefaleia, deve procurar um médico para ter um diagnóstico e, quem sabe, um tratamento realizado. Doutor, muito obrigada pelas informações. Para saber mais a respeito de neurologia, acompanhe o arquivo de programas da Neuro TV. Muito obrigada pela sua companhia.